Olá, meus amigos, vamos começar o nosso Intríade de hoje. Como você sabe, toda semana, às 11 horas da manhã da quarta-feira, vai um episódio novo para o ar. E a cada semana a gente sempre tem expectativas maravilhosas sobre cada programa. E eu quero já agradecer você que vem acompanhando a gente, que vem estimulando até, porque cada vez que você compartilha um vídeo da gente, cada vez que você deixa lá o seu like, você está estimulando. Porque, na verdade, o nosso propósito é colocar na internet conteúdo de qualidade que sirva aí também de fonte, inclusive, de pesquisa para muita gente. Então, são temas diversos que a gente trata aqui no Intríade, especialmente nessas três direções. A gente trata no Intríade sobre as questões da saúde mental com os meus amigos psicólogos, a gente trata sobre empreendedorismo, a gente trata sobre teologia. Então, dentro dessas três áreas, a gente sempre traz um convidado especial, como é especial o convidado de hoje, que é o Eduardo Silva. Nós vamos conversar, eu não sei se ele prefere chamar de Eduardo Silva, Eduardo Amaro, Eduardo Filho, não, Eduardo Filho de Joaquim, agora que eu entendi aqui. Enfim, então, Eduardo, a gente vai conversar aqui hoje sobre um tema muito importante, que é sobre a natureza do tempo. Existe um texto bíblico maravilhoso lá em Eclesiastes que diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E a gente começa a pensar sobre o tempo e a gente fica meio viajando, porque para cada pessoa, inclusive para o nível de pesquisa, de conhecimento de cada pessoa, vai ter uma interpretação, uma ideia e um olhar sobre o tempo. Por exemplo, quando você vê uma dona de casa dizendo já não tenho tempo para nada, já não tenho mais tempo para cuidar de mim, ali tem uma perspectiva sobre o tempo. Quando você vai e se encontra com um corredor de Fórmula 1, ele diz, eu trabalho com o tempo. Se você vai, por exemplo, para um dono de mídia, de redes sociais, de rede de televisão, o tempo é um produto que ele vende ali para expor chamadas, programações, enfim. Então, e quando você vai para a Bíblia, tem até aqueles que falam sobre o tempo Kairos, o tempo Cronos, o tempo de Deus, o tempo cronológico, enfim. Então, tudo isso e um pouco mais, e talvez nada disso, a gente vai conversar aqui hoje com o Eduardo. Ele mora aqui em Belém, é graduado em Direito pela UFPA, também trabalha na Justiça aqui do Estado, né? Então é um servidor público e pós-graduado em Teologia. Eduardo, tranquilamente, em paz, conseguimos. Conseguimos, graças a Deus. Uma alegria estar aqui com o senhor, a sua audiência qualificada. Espero que as reflexões aqui, né, que nós venhamos a fazer, sejam úteis para os nossos irmãos, para as pessoas. De alguma forma, aquilo que nós venhamos a falar aqui seja aproveitável, né, para as pessoas no tempo certo. Tá, maravilha. Bom, antes de a gente entrar no tema, vamos falar um pouco sobre a tua formação. Você é formado em Direito, o que é que te leva, da onde vem essa vontade de fazer Direito, de entrar para o mundo aí da jurisprudência, enfim. Eu brinco que a gente está sempre entre a régua e a regra, né? Meu pai sempre gostou de construções, cheguei a me inscrever em edificações no curso técnico aqui da Escola Técnica, né? Da Escola Técnica. Da Escola Técnica, da IFPA, da né? IFPA, mas não cursei. Sempre tive esses dois interesses. E durante a nossa vida, sempre estive entre as construções, fazendo investimentos, e a formação jurídica, entre a régua e a regra. E as duas são demonstrações de limites, né? As duas são formas de você caminhar dentro de um prumo, dentro de uma medida, de uma limitação. E, na verdade, o que me fez ir buscar o direito foi uma avaliação familiar de qual seria a forma mais rápida de ajudar, né, a minha família. Passamos por muitas dificuldades financeiras em várias circunstâncias. Meu pai era um profissional autônomo, representante comercial, e a busca dessa segurança jurídica, dessa segurança financeira, acabou me levando para a área do direito.
focando nos concursos públicos, com foco de ajudar a família. O objetivo era esse. E aí a gente foi me encontrando, né, descobrindo as riquezas da jurisprudência, dos estudos do direito. Interessante que quando eu era menino, estava ainda na época do ensino fundamental, era muito comum que a gente visse pelas ruas, especialmente aqui próximo ao Almirante Barroso, os rapazes com aquelas réguas Teis, né? Que o pessoal que fazia engenharia, e eu achava aquilo assim um negócio extraordinário. Então, meu primeiro sonho de estudar, de fazer uma formação, foi na área de engenharia. Então, eu vou ser engenheiro. Eu achava só para usar aquela régua T, né? Depois eu pensei no direito. E acabei que eu fui para teologia e para psicologia. Mas é interessante, né? Como a gente vai caminhando e a gente vai se encontrando no caminho. Eu lembro da história aqui do Rangel, né? Vou citar ele aqui, foi o último programa, a respeito do empreendedorismo. Ele disse que tem gente que espera ficar bom para começar a fazer. Ele disse, não, eu comecei e fui aperfeiçoando. Enfim, até porque nesse caminhar a gente vai se encontrando, né? Até porque você, além do direito, você foi para uma outra área, que já deve ser por vocação, aí você que vai me dizer, que foi fazer uma pós-graduação em teologia. O que te leva, depois de estar já atuando na área do direito, né, você ir agora para fazer uma pós-graduação em teologia? A minha vida, boa parte da minha vida adulta, infância inteira, eu fui católico com toda a minha família católica, né? Estudei por 10 anos no Instituto Adventista Grão-Pará, onde tive um contato mais reflexivo com uma outra forma de ver a religião, né? A prática da vida cristã. Mas no início da vida adulta, eu tive algumas experiências que estavam fora da caixinha da compreensão, né? Uma tarde eu escutei nitidamente uma voz que me disse, darás testemunho de mim. E aquilo foi muito estranho, né? Muito estranho. Eu passei muitos anos para entender para onde é que isso estava indo. Quando eu casei com a Cibele, ela já estava congregando numa igreja batista, IBMA. E isso foi muito desafiador no início do nosso casamento, né? Então a gente ficou frequentando um domingo uma missa, uma igreja católica, e um outro domingo as igrejas cristãs evangélicas. E lentamente, conforme mais eu estudava e mais me permitia ouvir aquelas ministrações, mas eu fui confrontado com uma nova forma de viver, né? Um ethos diferente, né? Um jeito de viver que foi me aproximando mais de outra forma. E conforme eu fui vivenciando essas experiências nesta igreja, eu fui sendo levado a um contato com o que eles chamam de profético, né? Visões, sonhos, e isso foi assustador, mas maravilhoso ao mesmo tempo, né? Os ambientes de adoração. Só que a minha reflexão e minha preocupação nesse momento era que isso, de alguma forma, levasse a algum tipo de confusão sobre tudo aquilo que já havia sido feito, escrito, que isso não se tornasse uma nova forma das coisas que eu estava vivendo, não me levasse a um descaminho. Então, essa é a resposta. Por que eu fui atrás de um aprofundamento no estudo da teologia, né? É para que eu não caminhasse sem um prumo da palavra, sem um conhecimento mais balizado, né? Numa regra, num estudo mais profundo daqueles que nos antecederam. É interessante que essa é a tua estrutura psíquica, né? Ou seja, você já falou aqui de prumo, de regra, já algumas vezes. E isso é interessante, né? Porque a Bíblia é tão maravilhosa, né? Que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? De fato, a gente expõe aquilo que é, né, aquilo que nos rege. Então, quando você pensa hoje na teologia, você pensa em algo que vai te orientar diante da tua fé. Porque você vem desenvolvendo uma fé e agora você entra para
para um novo modelo, né? Para essa nova vida que a gente chama dentro da concepção evangélica, para esse novo caminho. Você vai desenvolver a sua fé, mas você não quer fazer isso de modo espontâneo ou só espontâneo. Você quer ter uma orientação. Você não quer criar uma nova fé, uma nova religião. Né? E eu acho interessante isso, porque isso é a tua estrutura, né? E pensando nisso é que a gente vai caminhar para esse novo tipo que muita gente conhece como também uma forma de medida, né? Que é o tempo. Né? Então, e a gente sabe que o tempo extrapola a ideia da medida, porque o tempo é uma concepção de limite. Né? E concepção de limite é a concepção do ser humano, que é limitado, né? Que tem os seus limites. Mas quando você sugeriu a nossa conversa de hoje, a gente falar sobre a natureza do tempo, eu te confesso que eu procuro sempre, quando eu tenho um tema para abordar, eu procuro não estudar sobre o tema, para que eu não venha aqui e atrapalhe a ideia de quem vem trazer o tema. Então, alguns temas eu já conheço e tal, então eu procurei não ler nada sobre o tempo, a não ser aquilo que eu já venho pregando em minhas mensagens, como pastor, ensinando sobre o tempo, lá de Eclesiastes, enfim. Então, vamos começar. Que concepção é essa de se pensar a natureza do tempo? O que você quer dizer sobre a natureza do tempo? Primeiro, qual é a utilidade dessas reflexões, né? É que nesse mundo de desespero, né, que a gente observa, a juventude, ansiedade como nunca antes vista, né? Toque, diagnósticos psicológicos terríveis nas comunidades, nas famílias, e que existe uma mensagem de esperança por trás dessas reflexões, né? Nós vamos chegar a Cristo através dessas reflexões. Quando a gente olha as coisas criadas, as coisas físicas, a gente acaba chegando na essência de Deus, né? Romanos 1 fala isso. Quando você observa a natureza, nós somos indesculpáveis por não percebermos nela os atributos de Deus. Então, daí a gente já começa a intuir que existe uma sobreposição de coisas físicas, visíveis e sujeitas à mutação, à transformação constante, e existem as coisas eternas, o reino da luz. Aí a gente pode começar indo para Gênesis 1, né? Como a gente vinha falando agora há pouco. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A ideia da criação proposta, tu observas que ele cria uma coisa híbrida de luz e de pó. A essência da luz é a essência da ausência do tempo, né? A gente trabalha com todas as categorias associadas ao Senhor Deus, que habita num reino de luz, numa luz inacessível, Ele é o Pai das luzes. Tudo que está associado à luz registra a eternidade, onde as coisas não mudam. Eu sou Deus e não mudo, disse o Senhor. Quando tu pensas nas coisas da terra, todas estão sujeitas a constante mutação, transformação. Quando você pensa na filosofia, em Platão, ele falava do mundo das ideias e do mundo físico, o mundo do devir, onde tudo está sujeito à transformação, a uma redução física de tudo. Quando tu pensas na química, tudo está sujeito a um decaimento quântico. Quando tu vais para a física, tu vê que está tudo sujeito à entropia, que é aquela propriedade de um sistema fechado das coisas irem continuamente para a desorganização. Um ovo cai no chão e se quebra, se rompe. Ele jamais vai voltar a se tornar inteiro. Então, tudo que está associado a esse tempo, ao mundo físico, ao reino físico, está sujeito a uma constante desagregação, decaimento, desorganização, mudança. E é só assim que a gente consegue aferir um tempo. Uma pessoa fechada num quarto escuro, ela não tem nenhuma referência de tempo. Ela pode tocar, de repente, no seu pulso, tendo a ideia de que os batimentos vão marcar o tempo. Só que os nossos próprios sistemas internos de aferição do tempo, o sistema circadiano, né?
os nossos relógios biológicos, eles estão todos interdependentes. Então, qualquer tipo de interação vai mudar os ciclos desses relógios internos. A percepção do tempo de uma criança, dizem que pelo metabolismo mais acelerado ou pelo tempo que ela viveu, menos anos de vida, a pessoa que tem 10 anos, 2 anos fazem parte de 20% da percepção dela, né? De uma pessoa com 80 anos, 8 anos já são 10% do tempo todo que ela viveu, e o metabolismo. Então, a própria percepção do ser humano vai variar, vai variando. Essa é a reflexão que a neurociência faz, né, de como nós percebemos o tempo. Outra, se tem uma conversa super interessante, maravilhosa, o tempo voa. Se é uma coisa enfadonha, que te cansa, que não atrai tua atenção, parece uma eternidade. O tempo se arrasta, né? O tempo se arrasta. Então, a reflexão do tempo, ela vai para... A gente escolhe isso como um corte epistemológico para, com a nossa macrovisão cristã, a gente possa ler as Escrituras buscando reflexões e caracterizações, classificações que sejam úteis. Eu lembro na introdução ao estudo do direito, um professor dizia assim: nenhuma classificação é correta ou errada, ou boa ou ruim. Ela é útil ou inútil ao fim que se destina. Então, o fim da gente perceber o tempo lendo as Escrituras é que, quando eu estou fazendo isso, quando eu estou lendo com essa lente da percepção do tempo totalmente envolvido no decaimento, na entropia, me enche de alegria pensar nas dimensões de Deus, nas dimensões celestes. Porque em Gênesis 1, tu lês que ele criou os céus e a terra. Quando tu vais para o hebraico, a gente estava conversando isso antes, né, pastor? Quando tu vais para o hebraico, lá, a gente vai postar depois, né, na imagem, as pessoas vão ver, as 7 primeiras palavras, a 4ª palavra que está entre 3 palavras, as iniciais e as últimas, é o Aleph Tav. Então, no início criou Deus, o Aleph Tav, os céus e a terra. No início criou Deus, o A e o Z, o início e o fim. Quando tu vais para o proto-hebraico, as estruturas desses desenhos, do A e do Z, do Aleph e do Tav, o Aleph é a cabeça de um animal, com chifres de um animal, e o Tav é uma cruz. Aí isso nos faz lembrar quando o Senhor Jesus diz: quando o Filho do Homem for levantado, vocês saberão que eu sou. É um animal sacrificial na cruz. Quando a gente pensa que o Aleph, na representação, na simbologia hebraica, o A, ele é a cabeça do líder, do animal que abre um caminho, do animal que ara a terra, do que vai na frente se sacrificando. Então, quando ele mostra, quando tu lês no início, em Gênesis 1, que no meio daquela estrutura, que em alguns ministérios, como a gente vai ver aí na imagem, eles colocam como se fosse no meio da estrutura do candelabro, né, da menorá. O Cristo, e a gente passa por Isaías, ele fala, né? Eu sou o início e o fim, Apocalipse também, várias passagens, ele diz: eu sou o início e o fim, aquele que era. O Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav. Tu vê que a Bíblia, ela tem um design rico e que todo o projeto de resgate da humanidade já aparecia desde o início deste livro, né? E que isso necessita ser testificado por nós. Então, quando a gente pensa nesse projeto inicial, nessa obra da criação de Deus no Éden, onde ele cria um ser híbrido, onde o espírito enche o pó, Adão e Eva parecem caminhar vestidos de luz, vestidos dessa essência, onde há a vontade de uma outra dimensão celeste, de uma dimensão espiritual, a vontade do céu sendo feita na terra. Quando eles passam pela queda, eles são despidos dessa dimensão de luz, e aí ele se sente nu. Quando a gente imagina que, quando a gente vai em Paulo, né, em 2 Coríntios, ele dizendo que Deus está preparando para nós casas celestes, casas eternas, e delas nós seremos vestidos, ele não quer ser encontrado nu.
tu percebe como isso é enriquecedor para a reflexão, né? Como isso nos enche de alegria. Quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, e Paulo diz que ele quer ser revestido de uma dessas moradas, tu percebe como essa sobreposição de luz e pó é rica, né? E que foi isso que Cristo veio restabelecer quando ele nos reconecta a Deus através do derramar do seu Espírito. Parece que nós, na dimensão do pó, na dimensão dessa constante transformação, desse constante decaimento, dessa entropia, né? Tu vê que tudo tende à morte, tudo tende ao caos. Nós somos novamente dirigidos pela essência de Deus, pelo Espírito de Deus que nós habita. Mas eu volto para Gênesis e vejo que nos 6 dias da criação, tu observas ali que ele encontra a terra vazia e disforme. Parece que o caos, a desordem já estava ali, né? Parece que isso já estava dado. E conforme Deus vai manifestando a sua palavra, a sua vibração de energia, a sua vibração de luz através da sua palavra, ele vai organizando o caos. Ele vai criando vida no meio da desordem. E tu vê que quando ele cria as vegetais, quando ele demonstra na criação a criação dos animais, ali já havia o que eu gosto de ver como um rio de vida de um projeto da criação, que é o quê? Sejam prósperos, se proliferem, criem, multipliquem-se, né? Isso é um princípio para as sementes dos homens, dos animais e dos vegetais. E o que com a ciência, com os estudos, a gente encontra, né? Que dentro das estruturas das sementes, dentro do nosso DNA, tem um livro escrito, né? Tem uma mensagem sendo passada através das sementes, de geração em geração. Estava até brincando com o senhor, né? Que quando a gente olha para uma árvore, tu já não vê mais só uma árvore. Tu vê um rio de vida que flui através do tempo. Tu vê uma família. E tu vê muitas vezes como os filhos se parecem com os pais, né? Os estudos mais atuais da epigenética têm mostrado o seguinte, pastor. Você sabe aquela coisa intuitiva de quando tu vê uma família, que é incrível como os filhos, até de pais que não se conhecem, mas caem nas mesmas circunstâncias dos pais, né? Sim. Durante muito tempo, algumas formas de enxergar a espiritualidade diziam que isso eram... Existem várias formas de falar, não estou aqui para julgá-las, mas a ciência também vem falar que, por exemplo, as estruturas genéticas dessas famílias, quando uma pessoa... Tem estudos que mostram o seguinte: quando uma pessoa é sujeita a longos períodos de fome, a sua descendência, todos eles passam a ser muito atentos e passam a desativar alguns genes que os fazem interagir com a alimentação de uma outra forma. E não tem nada a ver com maldição hereditária que Exato. Ele queria falar, mas eu falo com o pastor. Porque assim, né, eu lembro de uma aula sobre a genética, que o nosso código DNA, né, o nosso DNA, ele é tão vasto, ele é tão grandioso, ele é tão espetacular, que a gente ainda não conseguiu avançar talvez mais do que 5% de conhecimento sobre ele. Né? E o DNA ele é colocado no núcleo da célula, né? Então ele é como se fosse pequenos carretéis que estão enrolados e acomodados no núcleo da célula. Diz que se nós desenrolássemos esses carretéis todos, dariam 3 voltas no mundo. Então todos essas transmissões genéticas, que às vezes até pode parecer como se fosse algo espiritual, fora do lógico, fora da transmissão do código, né? É exatamente aquilo que ainda não se dá para afirmar nem desafirmar, porque é muito vasto, é muito grandioso, né? Então, pensar como você falou, nesse rio que vai de geração em geração. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, não vamos longe, se pensar, uma pessoa tem problema de ansiedade, eu vou falar da minha área, a pessoa tem problema de ansiedade. Da onde vem isso? Meu pai e minha mãe eram ansiosos, então as pessoas pensam, não, mas isso não tem nada a ver, porque parece que não tem nenhum componente biológico mais palpável, mais mensurável, mas tem, né? São transmissões de fato.
Então, olhar para isso, é claro, olhar para a grandeza de Deus. E eu estou falando isso para a gente chegar justamente nesse ser supra, todo-poderoso que é Deus. Então, pensar em tempo, não tem como pensar no tempo e não fazer esse paralelo com aquele que é atemporal, não é? Com aquele que está sobre o tempo. Quando a gente pensa, eu não tenho conhecimento científico sobre o tema, mas quando a gente pensa em tema, há áreas do estudo científico que desconsidera o tempo, que em determinado local do espaço, sei lá, não tem tempo, né? Não tem como medir. A gente mede hoje as horas, e como você bem falou, se coloca alguém dentro de um lugar onde ela não vai conseguir ter referências, porque a gente só tem a contagem do tempo por causa das referências. Tira as referências, você tirou o tempo. Sim. Você estava falando agora há pouco sobre biologia, né? Se fosse comparada a escrita mais complexa que nós temos é a escrita a linguagem proteica. Ela é muito, muito rica. E ela, aquilo que a gente vem falando, né? Ela é um livro escrito dentro de cada indivíduo, né? Então, isso me fez lembrar, a gente estava falando agora há pouco da epigenética, que é como esses genes são ativados e desativados a partir da experiência, do ambiente em que você está cercado. Isso nos traz esperança de saber que quando você passa a ter novos hábitos, quando tu estás sujeito a ambientes de adoração, a ambientes de oração, como reflexões, pensamentos, estruturas de comportamento que você tinha passam a sumir, passam a ser transformadas. Tem umas reflexões que são as reflexões sobre a epigenética espiritual, de como determinados ambientes, como determinados estilos de vida potencializam a tua sensibilidade aos ambientes de oração, aos ambientes de culto. Quando está escrito lá em grego, né? Enchei-vos continuamente. Nem tem tempo verbal, né? No português, que a gente só tem um gerúndio. Aí de vos enchendo, né? Seria a ideia de continuidade, né? Isso. Da declinação do grego, né? Isso. Que nem tem tempo verbal para isso, que é... isso gera uma transformação. Aí uma das reflexões do tempo, meu pastor, é quando me surgiu olhando para a Arca da Aliança. Tu tens ali a tábua, e ela, diante da presença de Deus no tempo, sai dali dos 40 dias, depois de mais 40 dias, né? O Logos, uma parte da escrita de Deus nas tábuas. Tu tens o outro elemento, um vaso cheio do maná. Não deixa de fazer um corte analítico do tempo, de que foram 40 anos de um povo diante da presença de Deus, né? Sendo cheios, e é o que nós devemos e podemos fazer. Tu vais para a vara de Arão, que floresceu e deu frutos, né? Ela ficou diante da presença. Fica parecendo que quando tu és exposto à palavra e permaneces nessa palavra, algo de diferente acontece. Aí eu não consigo olhar para isso e não lembrar do Senhor Jesus dizendo: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós. E as minhas palavras permanecerem em vós. E as minhas palavras permanecerem em vós. Eu e meu Pai nos viemos e habitaremos em vocês. Aí numa outra parte ele fala, nos revelaremos. Tu percebes que isso é o tempo do quanto tu estás te dedicando à presença de Deus? Esse é um outro corte sobre o tempo. Porque muitas vezes, pastor, eu tenho escutado pastores falando sobre isso, que vem uma pessoa na caminhada cristã, ela está indo bem, ela está caminhando, vem com a sua vida toda organizada, e de repente algo some, né? Há uma diminuição da intensidade, há uma diminuição na busca. O que faz essa diferença? Nos ciclos de avivamento da jornada de cada um de nós, eu tenho certeza
que tu fica assim, gente, por que eu tinha aquela sensação tão maravilhosa? Para onde isso foi? Imagino que esse tempo do devocional diário na presença de Deus, cercado de louvores, do estudo da palavra, isso na minha vida tem feito muita diferença. E na vida dos irmãos que a gente tem acompanhado, que tem se dedicado a isso, isso tem sido um fator também de muita diferença. E olha, interessante, né? Bora fazer essa viagem aí. Vamos viajar junto. Vamos. Porque assim, eu sou dado a pensar sempre, eu penso teologicamente, eu penso espiritualmente nas questões, eu faço, a partir dessa cosmovisão cristã, a minha leitura de mundo, a minha leitura dos relacionamentos com Deus, com a religião, com a igreja, com a sociedade, enfim. Uhum. E você falando aqui de devocional, de oração, você sabe que quando a pessoa começa a desenvolver uma vida devocional, ela como se estivesse atravessando assim um deserto. Primeiro porque ela não tem repertório de palavras. Então uma pessoa que está recém-convertida, que começa uma vida de oração, ela começa a orar, aí na cabeça dela já se passou aí umas 2 horas, mas nem foi nem 3 minutos. Ela começa a falar e acabam as palavras, né? E olha como é interessante, Deus criou todo o nosso organismo já com essa disposição de aprender, né? Então, as próprias sinapses. Então, por exemplo, se eu treino violão todos os dias, então eu estou aqui treinando violão. A gente dá aula de violão aqui na escola, o aluno vem com a mão ainda, né, travada ainda, ele vai para o 1, 2, 3, 4, é um maior sacrifício. Aí no primeiro dia ele vai fazer, daqui a pouco ele começa. Aí os fechos neuronais começam a ser construídos com aquela informação. Então aquilo vai se tornando automático. É quando a gente começa, por exemplo, a dirigir, né? Você pega o volante, para você largar o volante e pegar aqui, né, no câmbio, para você olhar para o retrovisor daqui, é um movimento por vez e assim muito mecânico. Depois vai se tornando natural. Por quê? Porque essas construções de sinapses, elas vão formando os fechos que tem aquela informação. Então, uma pessoa que ora, ela vai criando no próprio organismo, no próprio cérebro, vai se criando as sinapses, vai se formando aquele fecho de informação que daqui a pouco, quando você já se deu conta, você já orou 1 hora, 2 horas e foi natural. Por quê? Porque você internalizou de forma espiritual, mas também de forma fisiológica, de forma neurológica. Por isso que ninguém vai conseguir desenvolver uma vida de fé, uma vida uma vida devocional e qualquer hábito se a pessoa não insistir. Se ela não der tempo para isso. Se ela não buscar uma medida, aí nesse caso é uma medida de tempo para se movimentar dentro desse tempo, para desenvolver essas sinapses. Deu para entender? Deu para? Perfeito. Sim. É por aí que tu estás caminhando? Sim, é por aí. É uma necessidade de disciplina, né? Exato. Até que isso se torne um estilo de vida, né? Exato. Até que isso floresça, é necessário um investimento, né? A gente investe tanto o nosso tempo em outras coisas, né? A gente tem trabalhado na nossa comunidade a importância de refletir sobre o tempo que a gente dedica ao entretenimento, a coisas que nos deixam muitas vezes intoxicados, né? Tu percebes os padrões e os valores da sociedade contemporânea e eles em muitos aspectos vão contra aos valores e aos princípios que tu encontras na palavra, refletindo sobre ela. Só que assim como uma pessoa que trabalha carregando um caminhão de lixo, né? Ele sofre um embotamento olfativo, né? Com o tempo ele já nem percebe mais o cheiro. É aquela acomodação olfativa, né? Que dá, que não consegue mais. Você já não percebe mais o cheiro do lixo. E se tu caminhas em uma vida só dedicada ao entretenimento, à satisfação, aos açúcares da vida,
tu tens um embotamento da tua sensibilidade espiritual, tu tens um embotamento dos teus valores, e que uma prática de um jejum e de uma dedicação a um tempo de adoração a Deus é uma espécie de detox da alma, né? Sim. Que você acaba se tornando mais sensível às direções do Espírito Santo, você vai sendo transformado de dentro para fora, né? É interessante o que eu estou percebendo, né? A gente veio na nossa conversa aqui, a gente veio de um ambiente mais amplo, mais complexo, né? Sim. Dando uma viajada na física quântica, na filosofia, na teologia, no hebraico. E a gente está agora caminhando para algo mais prático, quando a gente fala sobre o tempo. E aí não tem como a gente não lembrar o texto de Eclesiastes, que diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Eu não vou saber exatamente a sequência, mas diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar. Bora, alguém acha para mim aí na... Tá aqui, pastor. Já tá aí. Então leia pra gente já viajar junto aí. Todinho? Vai lendo, a gente vai comentando junto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Bora até aí. Tem um tempo de nascer e tempo de morrer. Pode parecer muito, muito estranho, porque não é que há um tempo, que o tempo que eu nasci, minha mãe determinou, mas que na história da humanidade, em todos os lugares e em todos os tempos, vai ter gente nascendo. E esse tempo de nascer não é o meu. O tempo de nascer pode ser de outra pessoa, em outro lugar, em qualquer lugar, mas o tempo, ele não está sujeito a ninguém. Né? Mas a ideia aí, nesse movimento que o sábio Salomão faz, né? Nesse movimento de ocasião, né? Há um tempo, que na verdade é um tempo oportuno, há um tempo ideal, há um tempo adequado, há um tempo determinado. Porque se a gente lê esses versículos aí com essas palavras, a gente vai... Como é que ele começa? Há um tempo... Tudo tem o seu tempo determinado, né? Tudo tem seu tempo determinado. Né? Em algumas outras versões, há um tempo oportuno. Sim. Se é um tempo oportuno, parece que muda um pouco a ideia de que houve uma determinação. Mas que, nesse caso, é um tempo de oportunidade. Enfim, então olha só, que até para a experiência de cada um, a gente vai olhar o tempo a partir da nossa própria experiência. Por exemplo, cara, você está no tempo agora de... Por exemplo, ele não gosta muito de internet, parece, né? De redes sociais. E tu estás com o pastor Léo também, que não gostava muito, agora ele teve que colocar a cara na janela, né? Por quê? Porque a gente diz assim, que nós estamos vivendo no tempo Sim. das redes sociais, no tempo da comunicação expressa, da comunicação rápida. Então a gente imagina o tempo nesse aspecto, né, como uma ocasião oportuna, como o tempo de acontecimentos. Né? E aqui eu acho interessante que quando a gente olha aí dentro do texto que diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, a gente olha para o que nós vivemos na pandemia, quantas pessoas morreram nesse tempo. Sim. Então, foi um tempo de morrer? Foi. Eu sei que é meio doído se falar isso, mas aquele foi um tempo fúnebre. Né? Aqueles 2 anos estava todo mundo se protegendo, se guardando, se resguardando, né? Porque era um tempo de morte. Sim. A gente viu que era. Era um tempo de abraçar? Não. Porque aí diz que é um tempo para abraçar. Sim. E um tempo para deixar, de afastar-se de abraçar. Então, olha que dentro da pandemia foi um tempo de morte, infelizmente. Sim. Parece que aquele não era um tempo muito propício para o nascimento, não é?
porque eu tive muitas experiências, tive pacientes grávidas que estavam extremamente assustadas, né, por ter que dar à luz no meio de uma pandemia, porque a impressão que se dá é que aquele não era um tempo bom para se nascer, né? Mas o que eu acho mais maravilhoso é justamente o fato de a gente entender o tempo, mas muito mais do que isso, de a gente se relacionar com o dono do tempo. Sim. Aí, meu pastor, veja bem, ele vem trabalhando aqui várias categorias aparentemente opostas, né? Mas que entram dentro daquele conceito físico de tempo, que é o que? Estar sujeito à transformação constante, né? Movimento mesmo, né? Que a entropia não deixa de ser isso de uma certa forma, que é a constante desagregação, desorientação e tendência à transformação, mudança. Quando tu pensas no conceito de tempo, desde a antiguidade, eram as estações, eram as chuvas, eram as luas, sempre tu aferes o tempo a partir de uma transformação. E ele vem tempo de curar, tempo de sarar, tempo de destruir, tempo de edificar. São opostos. E ele vai, e chega num ponto em que ele diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o início até o fim. A gente volta lá para Gênesis 1, o Aleph Tav, que toda a obra já estava na mente de Deus, na intenção dele, do início ao fim, dessa luz eterna. E quando a gente pensa que o homem está sujeito ao tempo, mas tem dentro de si esse buraco que é o desejo, o anseio pela eternidade, ele só vai encontrar a saciedade disso no dono do tempo, como o senhor falou agora há pouco. Perfeito. Perfeito, porque a gente vê uma espécie de subversão divina, porque se é que eu posso falar isso, né? Ninguém se escandaliza não, né? Porque que quando Deus vem e diz que há tempo para isso, ele faz, se a gente for bater um tempo musical, né? A gente pode fazer, qual é esse tempo aqui? É uma mínima, uma semínima, depende da referência. Acho que é uma semínima. Então, é como se estivesse fazendo isso, né? Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de mudar. Claro que a gente pode... Enfim. Mas parece que Deus, ele atravessa esse tempo quando ele diz, tudo isso tem a ver com a humanidade, com o movimento humano, com o movimento de vida aqui nesse mundo, mas que dentro de vocês tem algo que é subversivo a esse movimento. Chama-se eternidade. Tudo isso aí atravessa. A gente precisa aprender a viver dentro dessa contagem de tempo, dessa coerência do tempo, da oportunidade, daquilo que é do agora, mas existe algo superior a isso. Talvez hoje as pessoas chamariam do tempo Kairos, que é o tempo da vontade de Deus, né? O tempo da manifestação de Deus em cada um. Por exemplo, os judeus consideravam a ideia do tempo a vida em si, né? A existência em si, em dois momentos, o tempo presente e o porvir, né? Para a ideia do mundo das ideias era o devir, para os judeus era o porvir. Então, o tempo de agora, o momento de agora, é esse momento das coisas difíceis, né? Que se nasce, mas se morre, que se constrói, mas também tem momento que tem que derrubar o que se construiu. É o momento de abraçar, mas tem momento que é você rejeitar o abraço. Ele está falando de uma dinâmica que é a dinâmica da existência humana. Para os judeus, então, a ideia do tempo presente era esse tempo com esse movimento de construções e derrubadas, de abraços e separações, de nascimento e morte, né? Um tempo de dificuldade, de luta. Mas eles acreditavam no porvir, que seria o tempo da resolução de tudo, da organização desse caos, né? Da vinda do reino do Messias. Por isso que Jesus vem e diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, porque
É exatamente aí que João, lá, eu acho o Evangelho de João um dos textos mais lindos, não só da Bíblia, mas ele começa já dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa ideia do Verbo, que foi o Verbo criador, não é? Porque tanto na concepção de um pano de fundo hebraico, a palavra é muito mais do que um objeto pensado, do que uma ideia pensada. A palavra, ela tem poder de ordem. Para os gregos, a palavra, ela tem, o logos é o poder criador, ordenador, organizador, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no cosmos, estamos pensando no mundo organizado, né? No mundo belo, da onde vem cosmético, né? Beleza, cosmo, organização. Então, quando a gente olha, o que desorganizou o mundo foi o pecado, lá atrás. Então, esse tempo, nesse movimento, eu estou fazendo fazer uma triangulação aqui. Esse movimento de tempo, de coisas boas e difíceis, que fazem parte da existência humana, elas existem porque lá em Gênesis, lá no início, alguém decidiu viver, declarar ou proclamar uma independência de Deus. Quando Adão e Eva decidiram: nós queremos ser o Senhor do nosso tempo, nós queremos ser os senhores da nossa vida, porque a proposta ao comerem o fruto era essa: vocês serão conhecedores do bem e do mal, e vocês serão iguais a Deus. Ou seja, vocês irão extrapolar o governo de Deus. Vocês estarão... Então, vocês não serão mais regidos, vocês serão regentes. E é exatamente ali que toda essa situação que Eclesiastes agora põe, abre as suas portas para tudo aquilo. Mas aí Jesus vem para remir. Sim. Né? Ele vem para trazer uma nova ordem. Ele vem para trazer uma nova organização nessa entropia. Ele vem para colocar em ordem. Por isso ele diz: vinde a mim, vocês estão cansados, vocês estão fazendo... Ele fala com os judeus também, lógico. Sim. É sacrifício, são rituais. Vocês estão cansados disso. Desde lá de Adão, vocês estão tentando, né, resolver essa situação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Eu sou o Senhor do tempo. Glória a Deus, é isso mesmo. Se eu ver que a lei dada, a lei santa, perfeita, dada a Moisés, ela é um espelho que diagnostica o problema criado lá em Adão e Eva, né? Lá na criação. Ela é uma aliança de bênçãos e maldições, né? Não é tão que eles foram para o Monte Gerizim e o Monte Ebal, né? Sim. Declararam as bênçãos e as maldições. Não deixa de ser um espelho, uma visão distorcida da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Diante dessa dualidade de bem e mal, o que a lei faz é revelar aquilo que nós colhemos lá no passado, né? Nessa ancestralidade, e por conta disso vivemos as consequências desse pecado e desse decaimento, né? Tem uma reflexão aqui, meu pastor, que é o seguinte: Jesus é a linguagem invisível e de eterna permanência, de ordem, que atravessa esse tempo. Tu percebes que tudo isso é o que o senhor estava falando agora há pouco, é o logos, é o verbo. Essa forma de atravessar o tempo que a gente encontra dentro das sementes, dentro dos frutos, dentro das gerações, é uma forma de linguagem. Então, o que atravessa o tempo do universo conhecido que nós temos é a linguagem. Aí você percebe a riqueza que tem por trás disso. Quantas reflexões para a psicanálise, para a psicologia, tu pensar na estrutura de linguagem como um fio condutor de vida no tempo.
nesse tempo de desagregação, de desordem, de caos, de entropia, como se fosse um rio de vida no meio dessa desordem toda. Muito, muito lindo, né? A gente vai lá para 1 João, né, no capítulo 2, versículo 27. Acho que a partir do versículo 18. Acho que é a partir do versículo 18 que ele diz: filhinhos, é já a última hora. Se tem alguém que pensou no tempo numa perspectiva com interesse muito grande sobre isso, é já a última hora. O que é que João está dizendo ali? João tinha mais ou menos 98 anos de idade já nessa ocasião, quando ele escreve essa carta. Então, ele poderia estar dizendo que ele estava olhando o mundo na perspectiva de um ancião que já conta o seu tempo numa contagem um tanto quanto regressiva de existência, né? Já é a última hora, eu não vou ficar mais de muito tempo com vocês, então... Tá, mas aí ele diz assim: já é a última hora, visto que vocês vão observar a manifestação do anticristo. E muitos anticristos apareceram no meio de vocês. Isso, então, faz que a gente entenda que, de fato, estamos na última hora. Então, quando ele fala dessa ideia de última hora, não dá para a gente entender que aquele momento, de fato, era já a última hora, porque senão nós estaríamos numa declaração incongruente de João, porque já faz 2000 anos que isso foi dito. Mas a ideia de olhar para o tempo, para a ocasião em que a gente vive, como essa ocasião de que é a última hora, que de forma muito inteligente, muito audaz e maligna, o inimigo de nossas almas, ele utiliza do tempo, sem perda de tempo, para lançar suas sementes, para fazer jorrar sua maldade pelo mundo. Se você for ver a velocidade, acho que a última década, eu posso estar enganado, não tenho nenhum dado para comprovar isso, é só observação mesmo, mas eu tenho a impressão de que a última década ela teve um avanço e uma transformação social, tecnológica, biológica, genética, neurológica, o advento dos equipamentos de neuroimagens, toda a tecnociência fez com que, acho que nesses 10 anos, houvesse uma aceleração assim, de transformação muito intensa, muito grandiosa. E se a gente tiver um olhar mais espiritual, mais pastoral, mais cuidadoso, nós vamos ver que o nosso inimigo, que Satanás, não perdeu tempo. Ele está se utilizando de tudo isso. E às vezes, nós não entendemos quando João vem e diz assim: é a última hora. É como se ele estivesse dizendo: vivam e existam para Deus e na divulgação do Evangelho, na defesa da fé, no combate aos anticristos, como se fosse de fato os seus últimos 60 minutos de vida. Eu acho que essa ideia, se a gente puder, mas isso é uma concepção minha, se a gente puder fazer um resumo de toda a nossa conversa hoje, e nós dissermos assim: Eduardo, então vamos fazer o seguinte, vamos sair desse papo aqui, considerando que nós temos só 1 hora de vida. Que é assustador, né? Mas considerando que essa 1 hora de vida é 1 hora útil, o que é que eu vou fazer dessa última hora? Nós vamos pensar que nós estamos vivendo na última hora, que não seja uma última hora de 60 minutos, mas seja a última hora de um tempo de vida meu. Imagina que eu vou viver mais aí uns 30 anos. Então, como é que eu me movimento desse tempo? Porque eu acho que muito mais do que simplesmente a gente ter noção, e eu acho maravilhoso a gente conversar, falar sobre o tempo, mas o que é que eu estou fazendo dentro dessa caixa chamada tempo? A palavra diz que na plenitude dos tempos, Deus reuniu em Cristo Jesus, né, as coisas celestes e as coisas terrenas.
e ele como nosso modelo, né? Uma chave semântica da leitura da palavra. Ele falou, né? Lendo as Escrituras, como tu as lês, lendo as Escrituras, elas testificam de mim. E como imitadores dele, qual foi a lição que ele nos deu, né? A lição de viver um ethos de amor sacrificial. Essa é a mensagem final, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Façam como eu fiz. Ele teve atitudes de humildade, de doação. Esse espírito da brevidade do tempo, o tempo que se abrevia, né? Viver o exemplo desse líder que se sacrifica, daquele que se sacrifica abrindo um caminho, né? Aquele que vai na frente abrindo um caminho. E por isso ele teve seguidores, né? Porque imagina se fosse no padrão de lideranças de hoje, Jesus teria mandado os 12 discípulos para a cruz e teria ficado tomando água de coco, né? Sim, é verdade. Mas o padrão dele é outro. Ele foi na frente, ele lavou os pés, ele aceitou a morte. E esse amor ágape que abraça a morte, que é o amor que lança fora todo medo. O medo que escraviza a humanidade através dos aguilhões, através das ligaduras da impiedade. É só esse amor ágape, sacrificial, que pode nos levar para esse padrão da eternidade, né? Maravilha. Bom, pra gente, o nosso tempo já acabou. Mas eu acho que a gente pode resumir num texto maravilhoso que é que a gente precisa aprender a remir o tempo, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. É isso que o texto sagrado diz. O tempo não é mau, mas os dias que a gente vive são dias maus. Remir o tempo é a gente resgatar, a gente valorizar, a gente qualificar, a gente pagar um preço pela qualidade do tempo. E isso vale para todo mundo. Eu acho que a gente pode encerrar, né, essa nossa viagem aqui falando para o pai. Como é que ele pode remir o tempo de qualidade para ter qualidade de vida com seu filho? Para o marido, como é que ele pode remir o tempo no sentido de comprar esse tempo, de salvar esse tempo de qualidade com a esposa? Como é que, no meu relacionamento com Deus, como é que eu posso salvar esse tempo, redimir esse tempo, dar qualidade para esse tempo na minha relação com Deus, na minha produtividade? Olha só, serve para tudo. Acho que essa vai ser a próxima mensagem. Serve para tudo. Como é que eu posso remir o tempo nesse sentido de resgatá-lo para que ele tenha qualidade, para que ele não seja meu adversário, mas que ele seja meu aliado nesses dias maus, eu possa usar o tempo da forma mais adequada, ou eu possa me movimentar dentro do tempo da forma mais adequada, que me dê mais satisfação, que me dê mais alegria, que me dê mais condições de relacionamento com Deus, com a minha família, com os meus amigos, em servir o próximo, em ajudar o outro, em pregar o evangelho e realmente desenvolver a minha vida cristã, que é tudo isso dentro do tempo de vida que eu tenho. É isso. Amém. Glória a Deus. A gente encerra como aí, você vai ter que arranjar aí uma fechadura da sua parte. Agradecer o tempo que nós aqui estivemos, né? Que as reflexões aqui feitas sejam, se forem úteis para uma pessoa, já valeu aqui o nosso tempo, né? Que abençoem, que vejam também que há vida que faz perguntas e busca respostas, mesmo no meio do povo de Deus, que busca e caminha pela fé. E é isso. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Tem uma canção do Josué Rodrigues, que é a canção Tempo. E eu vou ler aqui ela, eu lembrei agora. José Rodrigues diz assim: vão-se os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Tudo passa nesta vida, alegria, de sabor, tudo foge como a sombra, tudo foge qual vapor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor, tempo que vem chegando, mas a alegria do meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, com as alegrias do meu Senhor. Imutável é o Deus bondoso. Vem minha alma abençoar. Fortalece-me para as lutas que terei de enfrentar.
Vem, aclara a estreita senda que terei de palmilhar. Vem, dirige a minha vida, os meus passos vem guiar. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, com as alegrias do meu Senhor. Que venham muitas alegrias de Deus no tempo que você está vivendo e que você invista um pouco mais do seu tempo para assistir papos como esse e aproveita aí esse tempo e não perde tempo. Já se inscreva aí no nosso canal, compartilha o programa de hoje com muita gente. Fica com a gente, aproveite, mande sugestões de temas para a gente conversar, tá certo? E compartilha com muita gente isso. Eduardo, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe. Grande abraço.